Bom dia, irmãos. Que o Senhor Deus continue sendo honrado, glorificado e exaltado na vida de cada um de nós, todos os dias da nossa vida, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado a Deus pela noite reparadora de sono, porque deitamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Obrigado a Deus por estar na Tua presença nesse dia denominado Dia do Senhor. Que possamos, ó Deus, dizer como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, para Te adorar, para bendizer, para exaltar o Teu nome, e também aprender da Tua santa e bendita palavra, nessa escola bíblica dominical. Nos dê graça para ensinar, e também graça a cada um de nós para aprender da Tua palavra. Que assim, ó Deus, a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual será pregada, que é de transformar, edificar e salvar vidas. Por isso, ó Deus, abençoa essa manhã, abençoa também a noite, onde estaremos mais uma vez aqui prestando um culto ao Senhor. Que haja salvação de vidas, que haja arrependimento, que haja volta ao Teu aprisco, ó Deus, daqueles que estão afastados. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o mandamento da mutualidade cristã. O mandamento da mutualidade cristã. Então, a mutualidade, ela é um mandamento. Só que essa palavra mutualidade você não vai encontrar na Bíblia. Mas você vai encontrar o significado dessa palavra. E é através desse significado, então, que no latim trouxeram então a palavra mutualidade, que é o que nós vamos ver hoje. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta a todos. Isso. A pergunta é: como servir a Deus de todo o coração? Ou seja, reformulando, como é que eu sirvo a Deus? Como é que eu devo servir a Deus para poder então corresponder com a expectativa de Deus que Ele me criou para a adoração dEle, para o seu serviço? Então a pergunta é: como é que eu sirvo ao Senhor? Depois a gente vai lá como é que a gente está servindo, né? Mas por enquanto, para a gente entrar precisamente nesse assunto, eu quero que os irmãos pensem e me respondam. O que é que os irmãos acham que é servir ao Senhor? Talvez você já tenha servido a Deus aí 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, já é catedrático, professor aí, né? Já vai poder explicar para a gente aí direitinho o que é servir ao Senhor. Como é que eu provo, como é que eu mostro que realmente eu sirvo ao Senhor? E o que é de fato servir ao Senhor? Então vamos começar aí? É o primeiro corajoso se habilitar? Senão eu vou indicar, hein? Vou apontar aí. Então me responda. Irmãos, outra coisa, a escola bíblica dominical é para a gente aprender, não é? Então é para sair com dúvida? Então, para não sair com dúvida, tem que fazer o quê? Perguntar, certo? Se quiser também acrescentar alguma coisa, pode. A escola bíblica dominical é para isso, tá ok? Então pode aí interagir aí junto com a mensagem, certo? Então vamos lá responder? Quem se habilita? O que é servir a Deus para você? Responder é difícil, mas fazer é fácil demais, né? Praticar é fácil demais. Só a gente tem dificuldade de falar, né? Mas fazer é muito fácil. Os irmãos vão ver que é fácil, não é? Resumiu tudo e não disse nada. Servir a Deus é servir a Deus todas as coisas, pastor. Pronto, e é o que? Todas as coisas. Agora, todas as coisas, minha irmã, tem muita coisa. Sim. Pronto. E como é que eu chego mais a Ele? Como é que eu mostro então que eu estou servindo a Ele? Me dê uma prática. Pronto. Então, servindo com oração. Outro?
Como é que você serve ao Senhor? Como é que você mostra que você serve, que você é servo? Na obediência aí? Servindo uns aos outros, servindo aos outros, né? Mais o quê? Na prática da palavra. Olha, essa prática da palavra vai discorrer exatamente tudo aquilo que é servir, que é fácil fazer e difícil falar, né? A gente vê se é mais fácil fazer ou difícil falar. A gente vai ver isso aí, né? No decorrer aí que a gente for estudando. Irmãos, deixa eu lhe dar uma notícia. Não sei se é boa ou ruim, mas esse estudo ele vai prolongar até a gente aprender de fato o que é servir a Deus. A gente vai aprender de fato o que é. Eu já vi que houve um pouquinho de dificuldade da gente entender. Mas os irmãos sabem quantas vezes a Bíblia manda a gente servir, exatamente como a irmã Ana Paula falou, uns aos outros? Nós já pararam para pensar quantas vezes tem a palavra exatamente? Irmãos, olhe, a resposta ela é... Quero outro aqui. Paulo, traga esse... pro data show, né? Deixa eu ver o de cá. Aparelho? Tá funcionando direitinho. Quer testar aí? Teste aí depois. Foi, pronto. Lá ele foi. Então a resposta ela é simples. Qual é a resposta? Servindo uns aos outros. O que é que Gálatas 5, 13 a 15 fala? Irmãos, vocês foram chamados para quê? Para a liberdade. Que liberdade é essa? Fazer o que a gente quer, o que a carne pede. Se for vingança, eu vingo. Se eu só amo quem me ama, eu só perdoo quem me perdoa, eu só sirvo quem me serve. É isso? Não. Para não dar. Mas quantas vezes a gente tem que servir um ao outro e a carne não quer? Olha o que esse texto vai falar, irmãos, para a gente de fato entender o que é mutualidade, a gente entender de fato o que é servir uns aos outros, e a gente ver quanto a Bíblia está recheada, e por isso que a gente fala que é um mandamento, irmãos. Por isso que a gente fala, a vida cristã, irmãos, é uma vida uma vida prática, não é apenas teoria, é prática. Por isso que há muitos questionamentos, por isso que às vezes é difícil de uma pessoa se converter, que é exatamente o que Atos 2 vai falar. Exatamente porque, mas eu tive essa experiência essa semana, né? Fui cortar cabelo aqui na barbearia, não conhecia o rapaz, né? Saí onde ia cortar, o rapaz não estava, e aí saí vindo aí, e aí encontrei uma barbearia pequenininha, aí entrei lá, não conhecia o rapaz, né? Todo tatuado, aí corta cabelo, corta, aí sentei, aí ele disse assim, o senhor ouve música? Ele já começou assim, né? Eu sentei, ele, o senhor ouve música? Eu disse, cristã. Ele disse, eu tô até ouvindo aqui um aqui que vocês gostam. Aí tentou lá colocar e tal. E aí eu comecei a puxar a conversa com ele a partir disso aí, comecei a evangelizar, e aí fui evangelizando ele. Aí eu falei, você já visita alguma igreja? Vai em alguma igreja? Ele disse, já há muito tempo eu frequentei a igreja. Eu disse, é mesmo, rapaz? E ele se afastou e tal. Ele disse, por que você se afastou? Ele disse, porque eu não vejo verdade absoluta na igreja. E eu estava preparando esse estudo, exatamente, eu disse, olha aí, né? E é isso, irmãos. Quando a gente sai para evangelizar, quando a gente tem exatamente esse propósito, a gente enfrenta isso exatamente, e muitas vezes nós estamos tapando, né? Nós estamos bloqueando as portas, né? Para que as pessoas se convertam. Então ele disse, porque eu não encontro verdade absoluta, pastor. Porque muita gente prega, aliás, ele não foi o pastor, né? Que ele não sabia que eu era pastor. Ele disse, seu João, ele perguntou meu nome. Ele disse, seu João, eu não encontro verdade absoluta. As pessoas falam uma coisa e vivem outra, né? Então é essa a dificuldade.
Nós somos falhos, irmãos, somos pecadores, sim, mas nós estamos num processo de regeneração. Nós estamos num processo de transformação. Então, nesse processo de transformação, nós temos que acertar mais do que errar. Então, o processo é de acerto, é de mudança, é de transformação, porque a gente está se preparando para ir para o céu. Então, a gente não pode retroceder na vida cristã, senão a gente vai cair, né, muito nessa questão da malha fina aí, dessas pessoas dizerem, né, pregam uma coisa, porque a Bíblia vai ensinar isso, a Bíblia vai nos mostrar isso. E por isso que a vida cristã, irmão, não é para amadores, né, no sentido, não é para aqueles que não querem de fato, né, aprender, mudar. Então é aqueles que querem, que vêm para a escola bíblica dominical, que vêm para o culto doutrinário e quer botar em prática, né? Você vem para ser equipado e sai para o seu campo missionário para exatamente colocar em prática aquilo que você aprende. Então ele diz: mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos. Olha o que ele está dizendo, a liberdade é para fazer o quê? Não é para dar ocasião à carne, o desejo da carne, de não obedecer isso aí, mas ele diz, mas a liberdade é para servir uns aos outros. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Irmãos, depois, nesse estudo a gente não vai ver, mas esse amor, que muitas vezes é questionado também pelo mundo, às vezes a gente também, muitas vezes o conceito do nosso amor é um amor do mundo, é o amor, é aquele amor que você ama quem ama, é o amor que é um sentimento, né? E aí você vai ver que o amor é um estilo de vida, o amor é convivência, e o amor é Cristo. O amor de 1 Coríntios 13 lá, é exatamente Cristo ali, né? E você vai ver que é o amor de Cristo em nós, que nós vamos exatamente conseguir amar o outro, amar a esposa, amar o marido, né? Amar o inimigo, como a Bíblia nos ensina. Então toda a lei se resume em um só mandamento, em que? Amar quem? Ame o seu próximo como a quem? O que é isso? Isso. E o que é isso? Dentro do que nós estamos aprendendo aqui? Mutualidade. Mutualidade. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. O que é mutuamente? É exatamente mutualidade. E o que é mutualidade? A gente vai ver, né? O que é mutualidade? Vai querer, não vai querer? Vou precisar do auxílio aí, viu? Vou passar, me auxilia aí. Deu uma passadinha aí, meu irmão? Então muitos dizem, eu quero servir a Deus, né? Muitos querem servir a Deus, mas quando diz para servir ao outro, né? Mas muitos não querem servir o outro. Lembremos que aqueles que dizem, irmão, servir a Deus, mas não serve o outro, na verdade, não estão servindo a Deus. Dizem que servem a Deus, mas no fundo, simplesmente servem aos seus próprios interesses. Então a carne, ela leva exatamente aos seus próprios interesses, né? O egocentrismo é exatamente cuidar de si mesmo. Essa é a grande luta, irmãos, da vida cristã. A grande luta da vida cristã é ou fazer a vontade de Deus, ou fazer a vontade da carne, que é o eu, ou fazer a vontade do mundo, ou fazer a vontade do diabo. Então é essa luta que nós temos, né? Constantemente, para que não prevaleça a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E todos aqueles que Deus quis usar, irmãos, poderosamente, né? A Bíblia, o que é a Bíblia? É o exemplo do servo de Deus do passado, para que nós possamos aplicar em nossas vidas hoje. Isso é a Bíblia. Então por isso que a Bíblia é atualíssima, irmãos. A Bíblia, ela é uma fonte de sabedoria inesgotável. Por isso que ela se atualiza. Por isso que sempre que você lê, você pode ler a Bíblia 2, 3, 4, 10, né? Conheço alguém que já leu a Bíblia 20 vezes, mas toda vez que você lê, você tira um ensinamento diferente.
Você tira algo diferente. Exatamente por quê? Porque ela é dirigida e guiada pelo poder do Espírito Santo. Quando você lê, você não é inspirado, mas você é iluminado a entender, né, discernir o que o Senhor quer trazer para as nossas vidas. Então, é impossível, meus irmãos, servir a Deus sem servir as pessoas. Então, Jesus ensinou que quando fazemos alguma coisa boa a algum irmão, na verdade, estamos fazendo para quem? A Bíblia diz, né? Se deres um copo de água, quem quer que seja, né? Está fazendo para o Senhor. Outro texto diz também, acho que é Provérbios ou Eclesiastes, diz que quando você dá uma esmola, dá algo a alguém, você está fazendo para o próprio Deus. Então, lá em Mateus, né, 25, 31 a 46, Jesus fala isso. Mas vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Vê se eu passo. Passe aí, meu irmão. 1 Tessalonicenses 5, 11. Diz assim. Pronto, volte lá. Pronto, então o tema, isso, os mandamentos da mutualidade é servir uns aos outros. Então é sobre isso que nós vamos falar, né, nesses estudos da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Vamos trabalhar sobre o mandamento da mutualidade uns aos outros. Pronto, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:11. Consolai-vos uns aos outros e edificai. O que é edificar? O que é edificar? Construir. Então significa, significa consolar, né? Então consolar uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, né? O que é algo recíproco? O que é reciprocidade? Eu faço com você e você faz comigo. Então eu faço com os outros o que gostaria que os outros façam também comigo. Então reciprocidade. Como também estáis fazendo, né? Então, mutualidade uns aos outros. Então, o que é mutualidade? O que é mutualidade? Algum irmão sabe o que é mutualidade? Escreva aí, tem vários conceitos, né? Mas diga um aí, o que é mutualidade? Amor próprio? Ah, sim, já tomei um susto, né? É uma troca, exatamente, né? Uma troca. Mais o quê? O quê? Olha. Mais o quê? Qualidade do que é mútuo, recíproco, né? Permutação, associação baseada nos princípios de ajuda recíproca entre os seus membros. A tradução comum para eles é uns aos outros. Irmãos, a igreja, passe aí, meu irmãozinho. A igreja é como o corpo, somos membros uns dos outros. Irmãos, quando a gente lê isso, a gente vai ler aí o que Romanos fala, 1 Coríntios também. Mas quando a gente vê isso, cai exatamente por terra aquela questão hoje que está sendo muito divulgada, né? E está sendo muito implantada, exatamente por aquela questão que eu falei com os irmãos no início, né? Daquele jovem lá, daquele barbeiro, que disse que não encontra verdade absoluta na igreja, né? Exatamente por isso. Aí muitas pessoas estão encontrando outras coisas na igreja, ou seja, promessas que de fato não acontecem, né? Pregadores que prometem uma coisa, passam anos ali e as pessoas nunca recebem aquilo que foi prometido. Então elas se frustram com a igreja. E aí por isso sai exatamente com a noção de que a igreja é o quê? Não prega a verdade, não tem a verdade absoluta. Então por conta disso, por conta disso, nós temos hoje o quê? Nós temos hoje uma quantidade de 10, 20% de crentes desigrejados. Crente que não quer saber de igreja, ou seja, são crentes, mas não querem frequentar igreja porque acha que é um ambiente que não estão levando eles ao conhecimento da verdade. Não entendeu? Que complicado. E nós, né,
que estamos inseridos aí no contexto da igreja, de eclesia, né, dos chamados para fora para viver em comunhão, sentimos esse baque, né? E queremos exatamente ter o quê? Uma resposta, uma solução para mudar esse quadro, para que nós também, ou aqueles que estão à nossa volta, não sejam afetados. Então, Romanos 12:5 diz: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo. Somos muitos, mas um só corpo. Então, quando estamos aqui reunidos, nós somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo Jesus. Então, somos corpo, somos uma família, o corpo em Cristo Jesus. Nós somos o corpo de quem? Nós somos o corpo de quem? Isso. E Cristo é o quê? O cabeça. E nós somos o corpo. E esse corpo é formado de quê? De muitos membros, que cada membro tem o quê? Sua função, sua funcionalidade. Então, para que o carro funcione, para que a igreja funcione, para que a empresa funcione, para que o corpo funcione, precisa que toda a engrenagem, todo o corpo humano esteja funcionando bem. Às vezes está doente. E aqui Paulo, ele está usando, irmãos, a anatomia, o corpo humano, para descrever exatamente o que? A mutualidade uns aos outros, o que é a família de Deus, o que é o corpo de Cristo. Então ele está usando aqui exatamente a anatomia humana, mas ele ensina também, ele ensina, e a gente faz isso, que quando o dedinho, alguém aí fura o dedo, ou está incomodando, o que é que a gente faz? Vai lá no cirurgião e manda cortar o braço, está incomodando, não é isso? A gente pega e manda arrancar, O olho entrou um cisquinho, está incomodando, a gente vai lá e arranca o olho, fica sem o olho, é melhor do que ficar com aquele incômodo ali, não é verdade? Não é isso que a gente faz? Não. E por que com o corpo de Cristo a gente quer fazer isso? É isso que a Bíblia ensina. Irmão, não é o que a gente acha, não é o que as pessoas falam, não é o que os livros dizem, mas é o que a Bíblia diz, que é a palavra de Deus. Então nós somos guiados pela Bíblia, como diz Timóteo, A Bíblia é o que? A Bíblia é a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, dulas e meduras, para nos redarguir, para nos corrigir, para nos instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, para que as nossas obras, os nossos frutos cresçam. E os frutos, ele é exatamente através daquilo que o Senhor colocou. Então, qual é a nossa obra? É amar uns aos outros, o grande amor. Então, passe aí 1 Coríntios 12, 14 a 27. A gente vai ler esse texto para a gente entender que nós somos uma família. Então, como nós falamos de família, e nós falamos que é inconcebível a questão de ser crente desigrejado, irmãos, não tem como praticar a vida cristã sozinho, isolado, em casa. Biblicamente você não encontra respaldo, a gente vai ver através desse estudo que não encontra respaldo para essa ideia de ser crente em casa, a não ser que você esteja impossibilitado ou doente, mas mesmo assim você tem que estar ligado a uma igreja, e você não pode, mas a igreja vai, porque a igreja somos nós. Se você estiver em casa e nós formos lá, então a igreja está presente. Então nós podemos ir levar a ceia, nós podemos ir levar o culto, nós podemos cultuar com você em casa, podemos ou não? Agora sozinho você pode cultuar a Deus? Não. Você canta um hino, você ora, mas cultuar, mas exercitar a comunhão, o partir do pão, a mutualidade, não tem como você fazer isso em casa. Então, irmãos, e é mais fácil, é mais leve construir uma casa sozinho ou com uma multidão. Com a multidão, É mais leve, mais rápido, quando você constrói com a multidão. Então, na igreja também, quando não há essa mutualidade, quando não há exatamente essa mão de obra,
né, humana, fica o peso para poucas pessoas. E não foi isso. Deus é perfeito, irmãos. Deus sabe que nós precisaríamos viver como igreja, porque nós precisamos ser lapidados, trabalhados. Nós estamos sendo preparados para ir para o céu, irmãos, para viver lá no céu. Sabe com quem? Sabe com quem você vai viver lá no céu? Eu não sei se eu vou lhe frustrar ou se eu vou lhe alegrar, mas deixa eu dizer uma coisa. Para Deus, o mais importante é a família espiritual, para a eternidade. Lute para que sua família vá junto. Por isso que você tem a responsabilidade também de levar a mensagem do Evangelho, ou em palavras ou em silêncio. Mas a palavra de Deus diz que quando você é crente, que a possibilidade da sua casa, né, ser alcançada é muito maior. Porque ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua. Então aconteceu com o carcereiro, né? Filipe então falou para ele, né? Ó, crê, levou a mensagem, fez, né? Pregou e todos da casa se converteram. Então, né? Às vezes a gente interpreta errado esse texto, né? E aí a gente vai ter dificuldade em entender exatamente. Eu já vi, né? Já ensinei muitos irmãos em relação a isso, né? Aí pega um texto, às vezes, irmãos, o texto não é promessa, às vezes o texto é princípio. E esse texto, né, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, é princípio, não é promessa. Qual é a diferença de princípio para promessa? O que é princípio? Princípio é aquilo que tem, né, que tem uma regra, né, tem uma base. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Isso é promessa. E qual é o princípio? Crer. Deu um branco aqui agora. Isso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Isso é promessa ou é princípio? Princípio. O que é princípio? Princípio não significa que vai acontecer literalmente. Para que ele aconteça, você precisa fazer a sua parte. Então, qual é a parte para que se cumpra a vida eterna? Crer. Mas a promessa, ela vai se cumprir literalmente. Então, qual é a promessa de Deus? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Isso é promessa. Qual é o princípio? Se crer, terá a vida eterna. Então, qual é a promessa lá de se crer, né? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A promessa é que você terá salvação. Mas o princípio, qual é o princípio? É que a pessoa tem que crer, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se crer tem vida eterna, então não é promessa, é princípio. O que é princípio? Princípio é a regra pelo qual você alcança aquilo. Então o princípio é crer, a promessa é vida eterna. Então, aí qual é a questão do crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa? Então não é promessa, é princípio. Aí a gente vê sempre, né, alguns irmãos lá falando: ah, pastor, está escrito lá, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, então toda a minha casa vai ser salva. Alguém da sua família já morreu sem ser crente? Já ou não? E aí, se fosse promessa? Não entenderam? Se fosse promessa, aí a Bíblia estaria errada, não é? Então não é promessa, é princípio. Ou seja, para ser salvo, tem que crer. Se crer, terá a vida eterna. Entenderam? Então, o que é que você vai entender? Então, qual é a questão aí que Paulo está falando? Está falando que, se você crer, então você levar a mensagem para a sua casa, para que a pessoa ouça e creia, ela será. Então, você, sendo alcançado pela bênção da salvação, você vai levar o Evangelho para a sua casa. Então, a possibilidade da sua casa aceitar é maior do que aquele que não tem o Evangelho. Pronto. Entendemos aí? Que é princípio e promessa?
Vamos lá. Então, nós somos, irmãos, não somos uma organização, né? Como corpo, como nós somos um organismo, né? A igreja é uma organização, né, que precisa ser registrado e tal, é uma organização. Mas a igreja em si, né, a instituição é uma organização, mas a igreja, o corpo de Cristo, é um organismo vivo, né? E como organismo, nós somos famílias. Nós não somos um clube, mas somos uma família. Somos um corpo. Existem alguns de nós que são lentos, irmãos, para ver a necessidade dos irmãos. E nós não nos envolvemos, não entendemos, nem estendemos a mão. Somos rasos, periféricos no nosso relacionamento. E às vezes o quê? Como hoje, né? O espírito do desigrejado é viver isolado. Então temos medo que as pessoas descubram nossas fraquezas. Temos medo, né, de nos envolvermos com as pessoas. Então não há comunhão. Perdemos de vista que somos uma família, que somos um corpo de Cristo. Então, mutualidade e comunhão. Aí entra a questão. Há uma diferença entre mutualidade e comunhão. Comunhão, participação em comum acordo, harmonia, unificação em ideias e opinião. Irmãos, você pode estar reunido, você pode estar congregado, mas pode não estar em comunhão. O que é comunhão? É comer junto, como diz eclesia, ou koinonia, é comer junto, convidar a meia para comer, né? Isso. Então a ideia de koinonia, de comunhão que existia no povo de Israel, né? E que existe em algumas culturas hoje, principalmente religiosa, só para os irmãos terem uma ideia, essa ideia de comunhão aquela mesma ideia de Caruru de Sete Meninos. Alguém já participou de Caruru de Sete Meninos? Alguém já foi convidado para o Caruru de Sete Meninos? Olha, confessionário aqui, ó. A gente já participou. Como é o Caruru de Sete Meninos? Pega aqueles 7 meninos lá, tudo remelento, né? Tudo lá brincando na terra. E aí bota naquela bacia cheia de caruru, galinha, arroz, tudo misturado. E aí o que é que faz os meninos? Vapo, com a mão na caruru. E tem gente que não vai comer os meio-dia, né? Mas não é caruru, né? Você não vai comer num prato só com 7 meninos, não. O irmão Claudio disse para convidar ele lá, viu? Depois do baba lá, todo suado, com a mão, né? É na hora, não tem que lavar a mão não, irmão. Eu pego os meninos ali na hora. Então a ideia de comunhão é exatamente essa, irmão. É o caruru de 7 meninos, né? É comer junto ali, com todos o quê? Todos os defeitos, com todos os problemas, com toda a sujeira ali, é comer junto. Então, não é ficar perfeito primeiro para... o nosso problema é esse, irmãos. O nosso problema é que a gente quer conviver com pessoas perfeitas, quando nem mesmo nós somos ainda perfeitos. É porque nós esquecemos que nós também estamos sendo lapidados. É porque nós esquecemos que às vezes o nosso defeito não é o defeito do outro. E às vezes a gente pensa que o defeito do outro é sempre pior do que o nosso. E o nosso sempre pode ser mascarado. E o do outro não, o do outro está à vista. O do outro, pode ser apontado. O do outro pode ser rejeitado. O do outro pode ser já julgado. Julgado e dizer, olha, esse aí eu não perdoo, esse aí não tem perdão para ele. Muitas vezes quando nós não praticamos o perdão, nós vamos ver que é uma das mutualidades, nós vamos ver que estamos falhando nisso, irmãos. Por isso que a vida cristã, Jesus disse, é renunciar, é tomar a sua cruz e siga-me. Quem não tomar a sua cruz e vir após mim não é digno de mim. É ser servo, irmãos. É ser servo. Nós não somos aqui, não temos DDI, QQI, nós não, na vida cristã espiritual, ninguém aqui tem doutorado, ninguém aqui tem mestrado, DDI, QQI, e pós, não, todos aqui
tem a mesma nomenclatura, doulos, né? No grego, servo. Sabe o que é servo? Doulos, escravo, literalmente escravo, que tem um dono, que manda em você, que tem regras para você e que tem mutualidade para você, né? Mas às vezes a gente vê, e Jesus vai dizer isso, irmãos, Jesus disse isso lá em Filipenses capítulo 3, versículo 2, 3 ou 3, 2, ele diz assim, que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? Doutor, mestre, de quê? Servo. Paulo vai dizer, eu sou servo de Cristo, sou servo de vocês, eu me deixarei gastar muitas vezes mais por vocês, lá em 2 Coríntios capítulo 11. Então, às vezes a gente vê, né? Às vezes a gente vê um pregador sendo anunciado, né? Principalmente aquele pregador que é itinerante, né? Pregador lá de palestra, pregador de conferência, né? Aí a gente vê aquele dirigente lá anunciando o pregador, né? Aí aparecendo aqueles locutor de rodeio, né? Nós convidamos aqui agora o pregador fulano de tal, o servo do Deus Altíssimo, pastor Cláudio, né? Vai vir aqui à frente, o servo de Deus Altíssimo. Oh meu Deus, ele está dizendo, o escravo de Jesus, vem cá, né? Vem cá servir, vem cá trazer uma palavra para o povo de Deus, que cobra às vezes, né? Fortuna para pregar uma mensagem de Deus, né? Para salvar vidas, para transformar vidas. Servo, escravo, é isso, irmãos, que nós somos. Nós temos que ter essa ideia, porque a carne está aí, ó, como nós vimos, né? Não temos a liberdade para servir a carne, meus irmãos. E se a gente não, Jesus diz, vigie, discípulo, vigie, Paulo, Tiago, Pedro e João, vigiem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, quando diz assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, aí tem muita gente que diz assim, pastor, está vendo, eu caí porque a carne é fraca. Irmão, não é nesse contexto não, né? De cair, de pecou. Não, quando você peca é o contrário. Quando você peca e dá ocasião à carne, aí a carne é forte, porque ela venceu. Então não é nesse sentido que a carne é fraca, não. Quando é que a carne é fraca que Jesus está dizendo? Que o espírito é forte. O espírito é forte por quê? Porque o espírito quer Deus, o espírito quer orar, o espírito quer comunhão, o espírito quer perdão, o espírito quer o céu, o espírito quer ganhar as almas, o espírito tem o espírito de empatia, se importa com os outros, que é exatamente o espírito de Cristo, né? Se importar uns aos outros. Mas a carne não, irmãos. A carne quer orar? É que Pedro, quando Jesus diz ali, uma hora só, uma hora comigo. A única vez que Jesus pediu os discípulos, porque ele estava em grande tormento, ele pediu, orem comigo. A única vez que Jesus pediu ajuda a alguém, orem, eu preciso, eu estou em tamanha agonia, orem comigo. Aí Jesus foi à parte e deixou eles fazendo o quê? Orando, não foi? Ali, junto em batalha, assim como, né? Graças a Deus aí os irmãos estão com o pastor aí, ninguém está cochilando, dormindo, né? Orando aí, irmão, nós estamos em luta agora, né? Restauração é luta, precisa é batalha espiritual, então a gente precisa do apoio dos irmãos aí, e tem que estar vigilante, né? Remir o tempo, porque os dias são mal, alerta, vigilante, veja onde é que o inimigo está usando, quem ele está usando, se sou eu também para, né? Repreender, ser restaurado e seguir a obra de Deus, e se ver essa igreja restaurada, com almas se convertendo, pessoas voltando aos pés de Cristo, né? Com filhos pródigos voltando, né? À casa do Pai. É isso. O avivamento é isso, meus irmãos. A restauração é isso. E não acontece se tiver picuinha, briga, discórdia, a gente vivendo só, né? A gente pode estar unido, mas não em comunhão. Então, a comunhão, o que é a comunhão? A comunhão é o ajuntamento. E o que é a mutualidade? É a comunhão em prática, é a mutualidade em prática. Então, aí tem comunhão. Quando a gente exerce amar um ao outro, perdoar um ao outro, né? Levar as cargas um dos outros, suportar uns. Irmão, tem gente na igreja que é insuportável. Meu Deus, tá apontando tem um apontando para a senhora e 3 para ele, viu? Então,
insuportável. E a Bíblia manda jogar fora, né? É isso que a Bíblia manda? Joga fora, joga fora. Ó, não deixa entrar não. Tranca, bota, irmão Cláudio, bota o cadeado aí, não deixa esse insuportável entrar aqui não. É assim? O que é que a Bíblia diz do insuportável? Suportai. Irmãos, em vez em quando algum irmão vinha com essa, pastor, eu não aguento aquela irmã, meu, pastor, e era meio brabinha mesmo, né? Aí tudo assim, ela reclamava, questionava e tal, aquela forma braba, né? De família, né? Ali foi criada ali, né? Ferro e fogo, então levou isso para a vida, né? Uma autodefesa, aí tudo era, menino, vem pegar essa Bíblia, e não sei o que, né? Aquela rigidez. Aí quando ia falar com o filho dos outros, não vai beber água não, vai para lá para dentro da igreja, vai para dentro da igreja, não vai não. Aí o filho ia chorando lá, falar para os pais, pastor, não vou vir para a igreja mais não vou vir porque, meu irmão, pelo amor de Deus, você conhece fulano, não conhece, sabe que é assim, é a vida toda assim, não conhece, não sabe. Então, lembra aquele versículo, suportar uns aos outros? Pastor, então ela é insuportável, não é? O que é que a Bíblia diz? Tem que suportar, não é, pastor? Pronto, aí depois vinha, pastor, já aprendi a suportar, viu? Eu nem ligo mais, ela fala, eu deixo lá, nem ligo mais. É isso, irmãos, é isso que é vida cristã, é isso. Quando um membro, então, a igreja são membros, a gente vai ver aí 1 Coríntios, né? São membros, que tem defeitos, mas tem dons, e os dons que cada um exerce é para quê? Os dons que cada um exerce, 1 Coríntios 12, né, 14 vai falar, os dons são para quê? E o Espírito Santo distribuiu os dons a cada um para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo, para edificar uns aos outros. Então, quando você exerce a mutualidade, irmão, você está edificando a vida do outro irmão. E você está o quê? Você está unindo o corpo de Cristo à cabeça que é Cristo, e está fazendo do corpo de Cristo o quê? Como Paulo diz, a mente de Cristo. É para isso que é a igreja cristã, para que nós sejamos transformados com a mente de Cristo. E como foi que Cristo agiu diante dos inimigos, diante dos pirracentos, diante dos traidores? Como foi que Jesus agiu? Se nós somos servos dele, se nós, na vida cristã, temos que seguir o exemplo de Cristo, não é o exemplo de Cristo? Não é exemplo do pastor não, viu? Senão o pastor vai lhe decepcionar, você vai ficar triste, vai querer sair da igreja. Então é o exemplo de Cristo. O pastor está aqui, que é servo, para lhe ajudar, né, a você ser transformado na mente de Cristo. Esse é o alvo. O pastor também pode falhar no meio do caminho? Pode. Aí joga ele fora também, né? O irmão Cláudio disse que né? Aí joga o pastor fora. O que é que tem que fazer? Ajudar também ou jogar fora? Ajudar. Então pastor não é super-homem, né? Não é superstar. É também um homem que foi transformado, que é servo, mas que tem o quê? Uma responsabilidade. A diferença é que eu tenho uma missão diferente dos irmãos. Só isso. Mas somos todos servos. Precisamos todos ser transformados. Certo? É isso ou não é? Então é isso que a gente vai ver em mutualidade. Então, comunhão é a participação em comum, acordo com uniformidade em ideias e opinião. Mutualidade é reciprocidade, troca, contribuição coletiva para benefício de cada um dos membros. O que trocamos uns com os outros? O que é que nós trocamos uns com os outros? Só gripe? É só gripe? Ou trocamos aí mutualidade, favores, aconselhamentos, perdão, né? Suportando, ajudando, não desistindo. Quer suportar? É não desistir do irmão. É ver que ele... E é interessante, irmãos, que essa irmã, que era insuportável, aí eu pergunto aos irmãos, será que ela tinha qualidade? As pessoas que às vezes têm um defeito, elas têm outras qualidades? E tinha, irmão, que qualidade maravilhosa, que muitas vezes esses que criticavam não tinha. Ela sabe qual é a qualidade dela? E nós, né, irmã Ana Paula, éramos muito beneficiados com essa qualidade dela. Gostava de servir, gostava, né? Tirava do dela para dar sempre, né? Tá ali, ó, pastor, aqui, ó, eu trouxe aqui uma charquezinha, eu trouxe a carinha de sertão, ó, irmão, né? Trouxe aqui, pastor, né? O peixinho que a irmã Ana Paula gosta muito, sempre trazia, né?
aniversário de Camila, sempre dava uma lembrancinha para Camila, nunca deixou de dar. É assim, uma pessoa, mas tem esse lado, tem esse outro lado, mas tem. Aí eu dizia para os irmãos, explore o lado bom dela. E quando ela pirraçar, eu disse, irmã, tá bom, meu aniversário é tal dia. Aí tu espere que ela vai lhe dar um presentinho, pronto. Aí ela passa a raiva na hora da pirraça, né? É isso, irmãos. Então, igreja é uma comunidade de acolhida mútua. Isso significa que precisamos cuidar uns dos outros. Então a igreja é para cuidar, irmãos, uns dos outros. Então reflita nessa frase. Uma casa se faz de tijolos, mas um amontoado de tijolos não é uma casa. Não é uma casa. Então a igreja se faz de pessoas mútuas, servas, acolhedoras. Não se faz de amontoados, de intriga, de briga, de discórdia, de pessoas cheias de si, de pessoas que não perdoam, que se acham que é melhor que os outros e tal. Então esse não é o espírito cristão que sempre está batendo a nossa porta, irmãos. Lembra lá da carne? Lembram de Gálatas 5? A luta da carne e o espírito? Lembram lá? E quem é que prevalece? Quem você mais alimenta. Então se você alimentar o ódio, se você alimentar a idolatria, se você alimentar a falta de perdão, se você alimentar o ódio, a vingança, aí em meio ao perdão, em meio ao amor, em meio à longanimidade, à benignidade, à fé, à mansidão, à temperança, o domínio próprio, não vai prevalecer, porque você alimentou o ódio. E o ódio alimentado, meu irmão, torna-se em quê? A Bíblia vai dizer lá que é como a mão manchada de sangue. Sabe o que significa isso? Significa que para você, aquela pessoa que lhe ofendeu, ela está morta, enterrada e condenada. Você já condenou ela. Para você ela não tem mais perdão. Ódio significa isso. Não, eu perdoo, mas não quero conta. Eu perdoo, mas ela lá e eu cá. Eu perdoo, mas que o raio parta. A gente não fala, mas quando a gente não quer perdoar, a gente está tendo essa atitude. Já imaginou como o inimigo nos engana? Por isso que o salmista diz assim, Senhor, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Ele estava dizendo, sonda, Senhor, que lá no fundo tem alguma coisa que eu pratico, que às vezes eu não sei, mas que é terrível aos teus olhos. E às vezes pode ser uma dessas coisas aí, Então, do mesmo modo, um amontoado de cristãos não necessariamente é um corpo de Cristo conforme descrito na Bíblia. Então o que é comunhão? Comunhão é mais do que estar juntos. Infelizmente podemos estar juntos e ainda assim não haver comunhão entre nós. Realizarmos programações juntos e podemos realizar muitas coisas juntos, atingir metas, realizar programações e campanhas, mas isso não significa existir comunhão entre nós. Você já fez algum trabalho na igreja e está com raiva do irmão? E muitas vezes de mal, estou de mal, não quero conta. E vira as costas e se pudesse, você não cruzava com aquela pessoa. Muitas vezes você já fez a obra do Senhor assim, você já cantou assim, já louvou a Deus assim, você já evangelizou assim. Então, aí eu pergunto, é comunhão? Então muitas vezes você pode estar cultuando, você pode estar participando, você pode estar cantando, você pode estar louvando ali, você pode estar cultuando no culto congregacional, mas seu coração está como? Em comunhão? Então por isso que a Bíblia diz, irmãos, e isso é adoração ao Senhor. Olhe bem, quando Jesus fala lá da oferta, o que é que ele diz? Quando você... A oferta é adoração, irmãos? Os irmãos acham que a oferta é adoração? Trazer o dízimo é adoração? O Senhor diz, quando você trouxer a tua oferta e perceber no teu coração que você está intrigado com alguém, o que é que a Bíblia diz? Condena ele ao inferno e dá a tua oferta, que com Deus você já está salvo, é isso? Deixa a tua oferta, vai, mata teu irmão, depois volta e dá a tua oferta de novo, amém?
reconcilia com o teu irmão, volta e adora ao Senhor. Ceia é adoração? Mas a Bíblia diz que se você tiver, né, esse texto também a gente pode também contextualizar lá, né? Se tem algo também com o teu irmão, às vezes o que? Examina, vê, se tem algo, não é para deixar de cear não, irmãos, é para perdoar na hora. Tem gente que diz assim, eu estou intrigado com alguém, então não vou cear não. Não é isso que está dizendo não, viu? Examinar não é deixar de cear, é examinar se há pecado, confessa, arrependa e ceie. Não é para você cear em pecado, mas também não é para ir embora com o pecado, e guardar ele lá no arquivo morto e nunca mais ir lá buscar. Pecado, a Bíblia diz que pecado confessado, irmãos, lá em Malaquias, diz que o Senhor lança nas profundezas do mar. E toda vez que você aborrece a Deus, Deus lembra para você. Tá vendo o que você me fez? Não é isso? Como a gente faz com os outros? Tá vendo? Tá vendo, Ana Paula, o que você me fez lá 10 anos atrás? Agora eu vou lembrar. Então por isso que eu estou fazendo isso com você, porque você me pirraçou lá 10 anos atrás. Deus faz isso com a gente? Diz que lança nas profundezas do mar. E tem uma plaquinha lá, proibido pescar. Não é? O Senhor não lembra mais, irmãos. Agora Ele lembra e Ele nos cobra dos pecados que nós não confessamos ou que nós estamos praticando. Esse Ele nos cobra. Então, relacionamento harmonioso. Comunhão não é só ausência de conflitos, irmãos. Nos relacionamentos podemos viver em paz uns com os outros, mas isso também não significa que existe comunhão entre nós. Atos 2:44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum acordo, até as intrigas, até as birras, sim. A gente vai ver lá em Atos 5, Atos 6, a briga lá por causa de quê? Não lembra? De comida, da cesta do amor. Os irmãos brigando porque uma recebeu fubá, 5 pacotes, e a outra recebeu 10. Hoje não é fubá não, né? Hoje é flocão, né? Flocão. Irmãos, os irmãos acham que isso acontece hoje? Vou contar para os irmãos. Eu fui lá em Amélia, não. Já foi na outra igreja que eu pastoreei antes de Amélia. Não vou falar não para os irmãos não saber onde é. Então nessa igreja nós tínhamos a cesta do amor, né? Aí trazer e tal. Mas de vez em quando a gente fazia uma arrecadação, né? Tipo um mutirão. E aí os irmãos vinham e traziam quilos de alimento, né? E tal. E aí juntava, né? Vocês davam uma tonelada, né? De alimento. Aí o que a gente fazia? A cesta do amor a gente distribuía para as pessoas não cristãs, né? Também. Mas essa daí a gente distribuía entre os irmãos, principalmente mais carentes da igreja, né? Mas geralmente para todos os irmãos. Aí ficava a cargo das irmãs fazerem isso, né? As irmãs então distribuíam, né, as sacolas lá para dar para cada um. E o lema era que cada um recebesse de igual modo, né? E tal, para não ter. Mas só que teve uma bendita sacola que não teve um bendito bombril. Nas outras todas tiveram, mas nessa não teve o bendito bombril, irmãos. E aí foi me veio o nome da, não vou falar não, viu? Mas me veio o nome da irmã agora aqui na mente, né? Não vou falar não. E meus irmãos, aí a irmã secretária que estava à frente foi lá. Eu não era pastor nessa época ainda não, estava no seminário ainda. A irmã foi lá, irmão João, pelo amor de Deus, eu vou comprar, mas eu vou falar para o senhor, né? Eu comprei o bombril e estou dando para essa irmã, mas o senhor acredita que a irmã brigou, que a irmã fez confusão e disse que queria, porque queria o bombril dela, que na sacola dela não foi bombril e na de todo mundo foi bombril. Irmão, eu estou contando porque isso me marcou, entendeu? No ministério me marcou, porque a gente não espera que essas coisas simples aconteçam, né? Mas aconteceu, a irmã brigou por causa do bombril, né? Então, essas coisas, irmãos, são relevantes, mas acontecem. Se nós não estivermos com espírito de comunhão, de mutualidade, é a carne ainda. E aí releva, né? Ela era recém-convertida, era nova, né? Tal. Não sei se tinha 6 meses ainda, 1 ano de convertida, né? Ela se converteu no evangelismo discipulado que nós estávamos fazendo.
E aconteceu isso, mas hoje está lá, é uma bênção. Hoje eu fui pregar recentemente numa conferência lá, e ela estava lá, irmão João, né, pastor, hoje pastor, né, pastor João, e um abraço, uma alegria, né, mas foi uma bênção, mas no início teve essa questão, né, então nós podemos ser acometidos disso, irmãos, dessa questão. Então a palavra comum, no grego, koinos, de onde vem a palavra koinonia, que significa comunhão, comunhão. De acordo com Atos 2,42, os irmãos da igreja primitiva perseveraram na comunhão. Koinonia significa dessa palavra, o significado dessa palavra é associação, comunidade, comunhão, participação conjunta, relação, intimidade. Irmãos, essa palavra é forte. Eu já ouvi e a gente percebe. É todo mundo que você pode ter intimidade. O que é intimidade? É você repartir, né, as suas intimidades, ou seja, segredos, né, defeitos, problemas. Meus irmãos, eu sei que aqui não tem isso não, né? Graças a Deus aqui não tem não. Mas muitas vezes chegava no culto matutino, graças a Deus, sabe por quê? O grupo de intercessão aqui barrou isso, né? O grupo de intercessão não deixa isso acontecer aqui. Mas o que acontecia às vezes é que um irmão contava um problema lá no culto matutino. Quando era 2 horas depois, a irmã que falou lá: ô irmão, eu estou pedindo aqui, que é ainda um propósito, um desejo nosso ainda, a gente está orando e tal. Quando pensa que não, já tem outra: ô irmã, já estou sabendo que a irmã está querendo se ir embora e tal, não sei o quê. Aí a irmã ligou para mim e disse: ô pastor, eu não vou contar mais nada no culto de oração. Eu: por quê, irmã? Eu digo: pastor, o senhor lembra que eu contei isso aí hoje de manhã no culto matutino? Eu não lembro, irmã, que o senhor pediu que a gente orasse, tal, que a senhora estava indo com seu esposo com planos e ir morar em tal cidade, tal. Pastor, já tem gente aí me ligando, sabendo que nem foi para o culto matutino, nem da igreja sabendo que eu já vou me mudar, já estou de malas prontas para ir embora. Irmão, dá vontade de chegar no culto matutino e fazer o quê? Hein? Chamar de fofoqueiro? Ô fofoqueiro, não sai falando as coisas aqui, fica aqui, irmão, é família. Você não sai contando o problema da sua família para os outros? Então é isso que a gente tem que aprender, irmãos. Problemas, como diz o ditado aí, né? Roupa suja a gente lava onde? Em casa. Então, problema da igreja, o problema de família, então por isso que às vezes por isso que a dificuldade do relacionamento, mas isso não significa que a gente vai abandonar quem tem essa dificuldade, irmãos. A família é isso, a gente vai o quê? A gente vai compadecer e a gente vai ajudar, e a gente tem, graças a Deus, né? E graças a Deus isso foi vencido, graças a Deus, não aconteceu mais, ainda teve nuances, né? Mas a gente chama e tal, mas acontece. Então a gente tem que se policiar em relação a isso. E a carne, né? Irmãos, e outra coisa, né? Já vou encerrar. E outra coisa, cada um de nós temos um defeito diferente do outro. E sempre a gente vai ter um embate e uma situação na nossa vida, sempre a gente vai ser testado, sempre a gente vai estar sofrendo dentro daquilo que a gente mais tem dificuldade de mudar. Se você não tem dificuldade de ter paciência, então sempre alguém vai estar tirando sua paciência para você aprender a ser paciente. A vida cristã é prática, irmão, fé é prática, não é? Então você tem que, pastor, eu não vou pedir mais a Deus paciência. Eu falei: por quê, meu irmão? Cada vez que eu pedigo só a Deus paciência, mais aparece contrariedade para a minha vida. Eu digo: irmão, é o teste, para você ser aprovado. Você não pediu a Deus paciência? Pedi, pastor. Então como é que você vai provar que vai agir com paciência se alguém não torrar sua paciência? Não é? É como o Salmo 40, né? Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor. Muitos esperam, mas não com paciência. Aí vai lá para o Salmo 70, apressa-te, Senhor, e nos socorrer, porque eu já não aguento mais, né? Então, só que a paciência, irmão, é exercício. Deus vai responder com não, sim, aguarde. Às vezes a gente pensa que Deus não respondeu, que Deus não está se portando com a gente, que Deus abandonou, que não sou mais servo, que, né?
Por que Deus deixou a gente sofrendo? Ah, meu Deus do céu, Deus me abandonou. Não. E às vezes qual é a questão? Deus está moldando você, Deus está preparando a bênção para lhe dar quando você estiver preparado, porque às vezes Ele sabe que não é seguro lhe dar agora, porque se Ele lhe dar, você vai se afastar dEle e Ele não quer isso. Então primeiro Ele está lhe preparando, primeiro Ele está lhe moldando. Sempre que Deus usou os grandes homens do passado, irmãos, primeiro Deus deu instrução, para depois dar a promessa. Então pode ver, Moisés foi instruído quantos anos? Quem lembra? Quantos anos Moisés foi instruído para trabalhar 40? Foi instruído 40 vezes 2. 40 lá no Egito, lembram? Quantos anos ele passou lá aprendendo lá as línguas lá, a construção lá, a ser rei, né, o sucessor de Faraó. Quantos anos ele ficou lá no Egito, sendo filho da filha de Faraó? Quantos anos? 40. E quantos anos ele passou no deserto depois que matou lá o egípcio e fugiu? 40. 40 sendo preparado, né, na cultura egípcia com o doutorado. Mas depois ele foi lá para o deserto, aprendeu pós-doutorado. Aí ele estava preparado. Com o doutorado ele ainda não estava preparado. Sabe por que ele não estava preparado com 40 anos ainda? Porque quando Deus chamou ele, o que foi que ele fez? Eu posso, eu tenho aqui, eu sou preparado com o quê? Para ser o príncipe, para ser o rei do Egito, e eu fui preparado com os melhores homens, e belicamente, né, que nem o irmão Cláudio aí, né, nas artes marciais aí, faixa preta de judô e karatê, né, não dá para ninguém. Aí Moisés disse, eu vou agora mesmo. E aí foi lá e o soldado egípcio que estava lá, né, que estava torturando lá o hebreu. Aí quando 2 hebreus estavam brigando, aí Moisés foi lá apartar. Foi que um hebreu disse para Moisés? Foi que o hebreu disse para Moisés? Você vai fazer comigo o que você fez com o egípcio? Vai matá-lo? Aí Moisés fugiu. 40 anos no deserto. Aí Deus chama ele. Primeiro, o grande. Eu posso. Depois, Deus diz, Moisés, vem cá, na sarça. Moisés, vem cá. Agora eu vou usar você para libertar o meu povo. Foi o que Moisés falou para Deus? Agora sim, Senhor. Agora eu estou preparado. Agora eu estou para cuidar e vier. Agora pode vir Faraó, né, fervendo, que eu estou. Pode vir quente que eu estou? Foi isso que Moisés falou? Foi isso que Moisés falou? Foi o que Moisés falou? Para Deus? Senhor, eu não posso. Eu sou homem de quê? De pesada língua. Eu sou gago, Senhor, eu não sei falar, não sei nada. Quem era Moisés? Era Moisés no Egito. E agora, no deserto com Deus? Agora você está preparado, Moisés, porque agora não é você. Porque agora quando eu mandar as pragas lá, porque quando eu manifestar o meu poder, Moisés, você vai reconhecer que não foi você, que sou eu. É assim que Deus faz com a gente, irmãos. Talvez você ainda não está sendo usado, ou você está sendo moldado, ou Deus tomou essa tocha da sua mão, porque está precisando ser lapidado. Mas Ele vai devolver. Mas é quando você disser, eu não posso, o Senhor pode. Eu não sou, o Senhor é. Eu não tenho poder, mas o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. E o que me basta, Senhor? Paulo, irmão, Filipenses capítulo 3, Paulo foi levado ao céu, Paulo desceu e disse, eu vi coisas inefáveis, coisas que humanamente, irmãos, são indescritíveis, humanamente vocês não vão conseguir entender. Paulo disse, não sei se no primeiro céu, no segundo ou no terceiro céu, eu fui e vi coisas maravilhosas. Aí depois veio um espinho na carne de Paulo. Aí Paulo orou 3 vezes, e Deus tirou o espinho? Deus tirou? O que é aquilo que você está orando já há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e Deus não tirou ainda? Quando Deus não tira o espinho da sua carne, irmãos, é porque Deus tem um propósito nisso, e Ele está dizendo, a minha graça te basta.
Porque eu não quero que você se orgulhe dizendo, Paulo, eu fui no céu porque eu mereço. Eu fui no céu porque eu sou tal. Eu sou o implantador dos implantadores de igreja. Eu sou evangelista dos evangelistas. Paulo tinha essa tendência? Tinha. Tinha. E quem viu que Paulo tinha? Ele disse: eu mantive isso diante de você para que você não se orgulhasse, Paulo. E será que Deus está vendo em mim e você o quê? O que é que Deus está vendo em mim e você? Então Ele está lapidando, Ele está trabalhando, e para isso eu tenho que deixar Ele lapidar. Amém? Irmãos, cadê meu sonoplasta aí? Deu jeito aqui? Não, né? Eu quero que você bote aí na parte aí, meu irmão, onde tem aí as mutualidades aí. Irmãos, então o que é mutualidade? Resumindo, uns aos outros, ajudar uns aos outros. Os irmãos sabem quantas vezes você encontra a palavra mutualidade na Bíblia? Quantas vezes você vai encontrar uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros? Mais de 50 vezes. Mas nós vamos elencar 34 vezes em que o Senhor fala. Nós vamos ver quantas vezes, eu tenho que ser. Pronto, então aí 34 mutualidades. Então começa com a primeira aí, que é a chave, né? Você praticando essa aí, você vai praticar as outras fácil. Então deixa eu falar uma coisa, repetir aqui. Qual foi a pergunta que eu fiz no início? Qual foi a pergunta que eu fiz no início? As irmãs aí, novinha aí com a mente bem fresca aí. Qual foi a pergunta que eu fiz no início? Não estava aqui, não foi? Qual foi a pergunta que eu fiz? Como servir a Deus de todo o seu coração? Aí os irmãos disseram que era mais fácil praticar do que falar. Não é? É mais fácil praticar essas 34 mutualidades do que falar, irmãos? A gente vai ver se a irmã aqui, irmã? A irmã aqui está rindo aqui, né, minha irmãzinha? Não é não? A gente vai ver se é. Servir uns aos outros. Levem as cargas uns dos outros. Hospedem uns aos outros. Alguém se converteu. Não tem para onde, chegou lá de uma outra cidade. Você não conhece. Às vezes viveu uma vida lá. Você bota ele na sua casa lá, junto com a sua família, com todo mundo lá. Fica aqui em casa aqui. Facinho assim, sem você orar, sem pedir a Deus, sem consultar a vida da pessoa. Você pratica hoje assim, facilmente. Eu não estou dizendo que o irmão não faça, mas assim, facilmente, como antigamente, alguém chegar e você bota lá para dormir junto com a sua família, lá em sua casa, para passar uma semana lá com você, você bota? Então é fácil praticar ou é fácil falar? É mais fácil? É mais fácil dizer, Senhor, eu hospedagem, uns aos outros. Sejam bondosos uns com os outros, misericordiosos. Irmão, sabe o que é misericórdia? Sabe o que é misericórdia? Sabe o que é graça? Pronto. O que é misericórdia? O que é misericórdia? Servir a quem? Que próximo? Sabe o que é misericórdia? Ter compaixão do miserável. Sabe o que é misericórdia? Quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As tuas misericórdias se renovam cada manhã. Salmo 121, versículo 6. Sabe o que é, irmão, misericórdia? É não dar aquilo que você merece. Isso é misericórdia. O que é que nós merecíamos como pecadores? O inferno, condenação eterna, não foi isso? Se comer, certamente vai morrer. E o que é a morte? Separação eterna de Deus. Então, misericórdia é ter compaixão do miserável, é não dar aquilo que você merece, a condenação eterna. E o que é graça? É dar o que você não merece, mas precisa. É isso que nos cerca. Então, mas a Bíblia manda a gente ter misericórdia. E o que é misericórdia?
alguém merece ser condenado, alguém merece ser julgado, alguém merece ser, que a gente vire as costas, rejeitado, abandonado. E o que é que a Bíblia manda a gente fazer? Ter miséria. E o que é misericórdia, irmão? Longanimidade. O que é longanimidade? Dá sempre uma segunda chance. Paciência. Errou. Olha, um é bom, olha, 2 eu dou, mas 3 já é demais. Mas o que é que a Bíblia manda dar quantas vezes? O perdão? 490 vezes, né? Significa o que isso? Significa ilimitado. Não significa que não tem que contar, aí o Senhor falou, né? Mas significa quantas vezes for. Consideremos uns aos outros, admoestemos uns aos outros, congregar-nos uns aos outros. É que Hebreus 10, 25 fala, né? Não seja como alguns, né, que abandonaram a sua congregação, né? Orem uns pelos outros, mas orar só pelo amigo, viu? Pelo inimigo, pelo pirracento, né? Pelo insuportável, não. É só pelos amigos, os bons, né? E amar também é só amar os bons também. Não é amar quem, né? Não é amar o inimigo, não. É amar só as pessoas boas. Por isso que é fácil praticar do que falar, né, irmãos? O inimigo, o pirracento, o traidor, o enganador, é esse que a gente tem que amar, principalmente. Irmãos, por isso que a vida cristã não é mar de rosa, não é um passeio na maior avenida de Nova York, de Beverly Hills, né? Não. É carregar a cruz, é renúncia, é o exemplo de Cristo, é mortificar, é matar a carne a cada dia. Quando você suporta o insuportável, quando você perdoa o imperdoável, você está dizendo: Cristo fez isso por mim, por isso eu estou fazendo por você. Eu não estou fazendo porque eu sou bonzinho e porque, né, você merece. Eu estou fazendo por causa de Cristo em mim, porque Cristo me transformou, é que eu estou lhe dando perdão. Senão você ia ver, né? E quando você faz isso, você está glorificando a quem? Por isso que a vida cristã, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer para a nossa própria glória. Amém? Não? É para a glória de quem? Então, quando você não quer perdoar, você está fazendo para a sua glória ou para de alguém? Quando você não quer perdoar, você quer defender o quê? O seu próprio caráter, a sua própria natureza, a sua própria reputação. Mas deixa eu dizer uma coisa, meu irmão: dane-se a sua reputação. O que importa é o que Deus pensa de você. O que importa é Deus transformar a sua reputação. Não importa o que as pessoas vão dizer, que você é besta, que você é isso, que você é aquilo, que as pessoas fazem de você isso ou aquilo, mas o importante é o Deus que lhe transformou, o Deus que lhe salvou, de onde Ele lhe tirou, de onde você está e para onde Ele vai lhe levar. Então é isso que importa a vida cristã, meu irmão. A nossa vida cristã deve ser primazia, prioridade ao Senhor, é a sua palavra. Então é isso que nós devemos. Pulou aí, não foi? Volte aí. Olha, o sonoplasta ali quis pular. Quis pular as outras mutualidades, não foi? Não, diga, não foi. Volte mais. Não, passe. Vá para a segunda. Isso, aí, para 17. Aí, não mordam. Não mordam. Sabe que um crente morde o outro? Como é que morde? Não é mordendo literalmente? Confessem os pecados aos outros, perdoem uns aos outros, edifiquem uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, consolando uns aos outros, exortai uns aos outros, aconselhem uns aos outros. Passa aí, meu amado, rapidinho. Não mintam uns aos outros, não mintam uns aos outros, suportem uns aos outros, não tenham inveja uns aos outros, não julguem uns aos outros, não vos queixeis uns aos outros, não falem mal uns dos outros, não provoquem uns aos outros, não odiando uns aos outros. Agora vai lá para o último. Aí, servir uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, hospedem uns aos outros, sejam bondosos, misericordiosos, considerem uns aos outros, admoestem uns aos outros, congregar-nos, orem uns pelos. 34 mutualidades. Cansou, não foi? Mas se eu disser para você que a gente vai estudar cada uma delas aí, será que a Bíblia tem ensinamento para tudo isso aí?
Irmão, eu tive que enxugar e colocando, e textos. Mutualidade uns aos outros é bíblico? É mandamento do Senhor? Mas é facinho praticar, né? Difícil é falar, né? Que Deus nos ajude. Mas será? Cadê o sonoplasta? Bota lá para aquela parte lá lá em cima, lá com o rapaz está, dois irmãos lá. Isso, só mais uma só, lá em cima. Aí. Só essa parte aí, ó, irmão. Como não devemos, vocês não devem brigar, porque vocês não são inimigos, né? Devemos amar os nossos inimigos. Então o professor aí, né, estava achando que eles eram coleguinhas, né, inimigos, aí estavam se estranhando, aí um inimigo do outro aí, né? Mas aí o que é que eles respondem? Não, ele é meu. Aquele que está do teu lado é seu irmão, ou seu inimigo, o seu coleguinha, o seu parceiro? Quem é que ele é? O irmão Cláudio já coçou a cabeça aí, né? É seu irmão, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem foi que morreu pelo seu irmão que está aí do seu lado? Quem foi que deu sangue por ele? Quem foi que transformou ele, resgatou ele, tirou das trevas, da condenação eterna e botou aí do seu lado para viver junto com você, para comer pão junto com você? Não o pão que o diabo amassou, né? Mas o pão de cada dia nos dá hoje. Quem foi que colocou ele do seu lado? Então, quando ele lhe aborrecer, chuta ele e bota ele para fora, né? Irmãos, o mundo te rejeita, o mundo te odeia, mas você não sai dele. A igreja te fere e você não volta mais para ela. Por quê? Porque a gente não está praticando a mutualidade. Pulei, meu irmãozinho. Pronto. Paz, irmão. Paz, querido. O que quando faz assim é chamado de quê? Quando você sente que... Será que você já passou? Será que tem alguém aqui assim? Não tem não, né? Não, o irmão Cláudio mudou aí todo mundo esses 3 meses aí. Não tem ninguém assim, né? Como? Paz, irmão. Mas atrás o que é que está? Sim, seu falso, seu hipócrita. Tem alguém assim? É duro, né, meu irmão, quando a gente está falando. Mas na prática, será que a gente tem visto prática assim? A gente tem que policiar, irmãos, para essas coisas. Vai acontecer. Aí o que eu estou dizendo? Pastor, aconteceu. Então a igreja não é de Deus. Não, meus irmãos, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que essas coisas vão acontecer. Mas como é que a gente tem... o que eu estou falando e o que eu estou trazendo para os irmãos, biblicamente, é como é que a gente deve tratar esses assuntos. Problema, irmãos, deve ser resolvido. Não é a pessoa que você deve ser excluída. Então, às vezes tem um problema, mas a gente condena e fere a pessoa e não resolve o problema. Então, o problema enraiza, continua, e aí há confusão, há divisão, há raiva, e aí a gente não consegue mais conviver. Por quê? Porque às vezes uma picuinhazinha, um probleminha, um disse-me disse, um fala-me fala, não foi resolvido, o orgulho foi demais, a falta de humildade foi de menos, e aí o que é que acontece? O que é que prevalece? Tá bom, lá fora eu te pego. Rapaz, mas deixa o irmão Cláudio sair da vista. Que Deus nos ajude, que Deus nos traga aqui todo domingo para a gente ser moldado pela palavra de Deus, que é isso que acontece a restauração. Deus quer restaurar a sua igreja, e se você sente que precisa de restauração, vem em nome de Jesus, amém? E traga mais gente para aprender com você. Que Deus em Cristo nos abençoe.